Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Olá, gente, é um prazer estar novamente com vocês, iniciando esse programa Um Coração para Amar, aqui pela TV Universitária. Nós estamos iniciando o mês de setembro, o mês da Bíblia, né? A igreja procura ressaltar, destacar a importância da Bíblia na nossa vida. E hoje, para falar um pouquinho sobre isso, né, inclusive sobre como surgiu esse destaque especial aí para o mês da Bíblia, estou aqui com o Padre Elígio, que é o pároco da nossa paróquia de Santana. Tudo bem, Padre Elígio? Eu quero saudar aqueles que nos acompanham nesse programa Um Coração para Amar. E falar da palavra de Deus é sempre muito bom, é sempre importante, porque a gente pode dizer que não só para nós, padres, mas também para todos aqueles que se dizem cristãos, a palavra de Deus é o instrumento de trabalho. Sim. Então, logicamente, a gente precisa conhecer. Claro que ler unicamente não basta. Precisa mais do que ler a palavra de Deus. Precisa saber ler a palavra de Deus para que esta leitura possa, de fato, ser proveitosa para nós. Certo. Bem, a igreja ela procura ressaltar, né, no mês de setembro, a importância de se ler a Bíblia. O que ela prepara para isso? Quando que surgiu isso dentro da nossa igreja? Isto surgiu aqui em Minas Gerais. Foi em Minas mesmo que aconteceu isso? Aqui em Minas Gerais, na Arquidiocese de Belo Horizonte, no ano de 71, quando, por sugestão das paulinas e de alguns padres, se sugeriu que a Bíblia fosse colocada em destaque como um meio de evangelização importante. Então, foi aqui de Minas Gerais, em 71, que aos poucos isto foi passando também para outras dioceses, outros estados, até que em 1985, finalmente, todo o Brasil, e não só o Brasil, mas alguns países da América Latina também adotaram este mesmo esquema de pegar um livro da Bíblia que é colocado em destaque naquele mês para ser conhecido, para ser estudado. Então, é um importante meio de evangelização. Evangelizar a partir da palavra de Deus. E nada melhor para a gente ler a palavra de Deus é a gente fazê-lo de forma organizada. Sim. Então, este um pouco é o objetivo, é escolher um livro e produzir algum subsídio para que os nossos cristãos possam, a partir desse subsídio, que é elaborado de forma muito simples, com perguntas, para que se possa conhecer este livro, como está acontecendo neste ano com o Evangelho de Lucas. Então a igreja, com essa preocupação em formar a gente, não simplesmente para que nós leiamos a Bíblia, mas a conheçamos de verdade, pelo menos a cada livro, ela até propicia alguns subsídios, um material para que a gente nesse mês debata sobre eles. A Bíblia é necessário não apenas ler, tem que estudar, tem que conhecer. E hoje isso é muito facilitado hoje por tantos meios que existem, na verdade. Então, produzindo material, a igreja, ela facilita. Ela nos ajuda a podermos aprofundar. E é importante, para bem viver, a gente precisa conhecer, saber interpretar. É para isto que existem nas paróquias cursos bíblicos. Sim. É para isto que nós temos um mês escolhido especialmente para isto, para motivar a gente, nós nos colocamos todos lá dentro para amarmos sempre mais a palavra de Deus. E a gente ama aquilo que a gente conhece. Sim. Então, nada melhor do que a gente conhecer bem a palavra de Deus, porque assim a gente vai amá-la mais, e quando a gente ama, a gente pratica. Então,
Então, na verdade, ela cria subsídios e durante esse mês existe até curso de formação para isso, que é um estudo bíblico que é feito, e celebrações também. São vários tipos de subsídios que são produzidos. Logicamente, existem cartazes de propaganda, mas pega-se um livro que é chamado Texto Base. Este ano é Discípulos Missionários a partir do Evangelho de Lucas. Produz-se também algum subsídio que é utilizado também nos grupos de base. E este é feito em forma de celebrações. Então, este aqui é mais um estudo para se conhecer de forma muito simples. Quem foi? É isto, Lucas, conhecer quem é Lucas, quando que ele escreveu, para quem ele escreveu, quais são os temas deste evangelho, por exemplo, o que o caracteriza. É importante a gente conhecer isso. E nos subsídios que são produzidos para os grupos de base, lá normalmente se faz em forma de celebrações e também perguntas para serem debatidas e respondidas nos pequenos grupos, que é uma leitura muito mais proveitosa, que a Bíblia, ela precisa ser lida individualmente, mas não podemos esquecer que a Bíblia, ela é o livro da igreja, e ela precisa também ser lida na igreja. Tá certo. Bem, gente, nós vamos para um breve intervalo e retornamos já dando continuidade a esse nosso tema aqui sobre a Bíblia. Fique ligado conosco aí. As tuas palavras aí estão para quem quiser ouvir. Vocês continuarem ligados conosco na nossa programação aí de Um Coração para Amar. Dando continuidade àquilo que nós estávamos falando sobre a importância de se ler a Bíblia, o destaque que a própria igreja procura dar hoje, desde 1985, aliás, começou em 71, mas em 85 foi assumida oficialmente pela CNBB e aí difundida não só no Brasil, mas também para o exterior. Esse ano nós estamos falando sobre Lucas. O Evangelho de Lucas esse ano. Quem foi Lucas, assim, para a gente poder, dentro desse contexto, compreender aí o texto, né? É bom a gente saber que Lucas não foi um dos 12. Ele foi antes um gentio que se converteu ao cristianismo e que acompanhou Paulo a partir da segunda viagem missionária. E ele é o autor de 2 obras dentro da Bíblia, que tem uma continuidade, na verdade. Sim. É o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Então, o Evangelho são os atos e a vida de Jesus. E a caminhada da igreja, especialmente tendo os 2 grandes personagens de destaque nos Atos, que é Pedro, na primeira parte, até o capítulo 8, e a partir da conversão, capítulo 8 e 9, até no final é Paulo, o personagem central. Então Lucas, ele foi um médico e que se converteu ao cristianismo e que acompanhou Paulo durante as viagens missionárias, a partir da segunda viagem especialmente. Então, para nós hoje, né? Porque, por exemplo, nós temos a leitura do Evangelho, vem antes dos Atos dos Apóstolos. Se for analisar assim, porque muitas vezes a gente acha que a Bíblia foi escrita numa sequência, né? Atos dos Apóstolos acabou sendo escrito antes, porque era já a vida da igreja. E Exato. Depois é que... Sim. A Bíblia não segue uma ordem cronológica dos livros. Basta a gente lembrar os 4 evangelhos. Não é uma ordem cronológica. Mateus vem em primeiro lugar porque ele é considerado o evangelho da igreja. E porque teria existido uma versão hebraica deste evangelho que teria sido escrita em 49, mais ou menos.
mas é um texto que a gente não tem. Sim. Então não é uma ordem cronológica os livros que estão na Bíblia, ou como eles estão colocados ou classificados na Bíblia, mas é uma ordem que a própria igreja escolheu e ela é seguida assim. Então começa primeiramente pelos 4 livros que chamamos evangelhos. Sim. Lembrando que a palavra evangelho significa boa nova. E eles recebem esse nome de Boa Nova justamente por causa do conteúdo deles. Eles falam daquele que é a Boa Nova, que é Jesus. Esses 4 livros que a gente chama evangelhos. E a partir de lá se coloca a história da igreja, se coloca as cartas e se termina com o livro do Apocalipse. Então, normalmente, o Antigo Testamento e o Novo, eles são classificados, os livros, em 4 grupos. Tanto o Antigo como também o Novo Testamento. E os evangelhos são esse primeiro grupo que é colocado. E a seguir temos um livro histórico, Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse. Tá certo. Bem, você entrou num tema que às vezes a gente tem que procurar compreender melhor. Eu lembro de uma aula que o padre Mariano dava que ele falava assim, todo texto lido fora de contexto é pretexto para não entender o texto. Tem muita gente que faz uma leitura meio que fundamentalista, mas tem muita gente que também vai ler aquilo lá e vai falar, mas isso não serve para você, isso foi para a época. Como é que nós devemos ler a Bíblia hoje, então? Hoje, se a gente pega o documento de Aparecida, a igreja ela apresenta um método que é muito simples para a gente ler a palavra de Deus. A gente pode resumir esse em 4 pontos. Logicamente tem um antes, que é a preparação. Antes de ler a Bíblia, logicamente, o Espírito Santo não pode ficar de fora. Não. Porque quem inspirou o autor sagrado é Ele. E, logicamente, Ele vai nos inspirar também e iluminar para que a gente compreenda bem a palavra de Deus. Então, logicamente, antes de qualquer leitura é o Espírito Santo. Invocar o Espírito Santo. A gente se preparar, concentrar-se. Isso é muito importante para que a leitura feita, que a gente possa de fato fazê-la para que ela possa ser útil e importante para mim. Em seguida, começamos pelo óbvio, que é ler. Mas eu sempre costumo insistir que é o ler, é o reler. E ler com um lápis na mão, com um caderno, anotar, perceber personagens desse texto, ver as atitudes, ver aquilo que esse personagem faz e ver se esse personagem é positivo ou não. A gente observar tudo isto, anotar, memorizar, para em seguida começar a meditar, que é o segundo passo. E essa meditação, ela nos coloca ao lado do texto, para que a gente compare um pouco a nossa vida com tudo aquilo que a gente viu. Primeiro passo, o que diz o texto? Segundo passo, o que ele diz para mim? É a gente fazer voltar, ruminar esse texto para tentarmos descobrir lá o que Deus quer da gente. O que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que eu preciso mudar, o que eu não preciso, para, num terceiro momento, a gente dar uma resposta. Porque a oração, na verdade, parte de uma pergunta. O que eu vou dizer para Deus agora? O que eu descobri na meditação? Eu descobri que eu ainda não vivo a palavra. A minha oração, a resposta deve ser um pedido de perdão. Ou se eu descubro o que eu faço, é um louvor, um agradecimento. Então a oração, ela sempre é uma resposta da meditação. O que esse texto me diz, meditação, o que eu vou dizer para Deus agora? Para que num quarto momento, na contemplação, a gente procure olhar a partir desta visão de Deus, a gente procurar olhar o homem, olhar o mundo, olhar os acontecimentos. O contemplar é isto, é a gente ver com outros olhos
o homem, o mundo, e ao mesmo tempo se perguntar: o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou viver esta palavra de Deus? A gente sempre termina com um compromisso assumido, a partir daquilo que eu li, que eu meditei, que eu rezei e contemplei. Que compromisso vou eu assumir agora? Ou assumimos nós, grupo de base, igreja, pastoral, movimento e tal. Então, uma leitura útil e proveitosa, ela segue um método, um esquema. Tá certo. Bom, gente, eu teria um monte mais de perguntas a fazer, inclusive aquilo que brota no coração de cada um que está ouvindo também, né? Mas que fique bem claro para nós aí que a leitura ela não precisa ser lida de forma fundamentalista e nem também que não aplica para a minha vida, né? Que ela é feita para aquele momento do passado e que não se utiliza hoje, ela é atual, sempre nova a nós também, né? Mas que a gente tenha então essa predisposição a querer buscar conhecer a nossa Bíblia, conhecer a palavra do Senhor e mais do que utilizá-la contra as pessoas, aplicá-la para a própria vida. Porque o que Deus fala ao meu coração? Que atitude eu tenho que tomar para mudar o meu jeito de ser e agir conforme aquilo que Deus nos pede? Eu acho que a Bíblia ela tem que ser utilizada dessa forma por todos nós. Bom, continue ligado conosco, agradeço ao Padre Elígio e a colaboração que ele deu a nós, né? Continue ligado conosco que nós retornaremos já com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Passarão o céu e a terra, mas minha palavra não. Da palavra vive o homem e não apenas de pão. Meu Deus, vem ouvir tua voz. Adorai, adorai, adorai o Deus Supremo Criador. Adorai, adorai, adorai o Deus Supremo Criador, o Deus que fez o céu, a terra, o mar, você e eu. Adorai o Deus de amor, o Deus que fez o céu, a terra, o mar, você e eu. Adorai o Deus de amor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor, diante da vossa presença estamos agora. Tua presença eucarística, corpo, sangue, alma e divindade. Nós cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. E nesse momento nós te permitimos que entre em nossa casa, em nossa vida. Entre ali, Senhor, em todos os lugares onde as pessoas estão trabalhando, também nos hospitais e nos presídios. Estejai, Senhor, com cada uma dessas pessoas. A tua presença é revigorante em nossa vida, é inebriante em nosso existir. Tu és o sentido de nossa existência. E nascemos para vos adorar. E tu te fazes pequeno, Senhor, num pequeno pão, para ser de fato por nós alimentados. E aí, Senhor, dentro dessa realidade, tornando-se alimento para nós, nós cheguemos à plena comunhão contigo, com a ressurreição e com a salvação. Nós queremos, Senhor, entregar a nossa vida, adorá-lo de todo o nosso coração, pois nascemos para isso, Senhor, para vos adorar em nossa existência. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece, e nada nem ninguém no mundo vai me fazer desistir.
confiar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, o que ficou vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Vou persistir, continuar a respirar e ver que mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na hora a certeza da vitória. Senhor, eu sei que em vós nós podemos tudo. Pedi e recebereis. Diante de vós nós queremos agora apresentar as nossas necessidades. Venha, Senhor, em nosso auxílio e em nosso socorro. Penetre o fundo profundo da nossa existência para nos curar de todas as nossas feridas, seja ela física, emocional, espiritual, psíquica. Diante de vós, Senhor, estão pessoas que desejam do fundo do coração por um milagre. Libertai-a, Senhor, de todas as amarras do mundo. Há aqueles que depressivamente agora vivem, sejam para eles, Senhor, o motivo da sua existência. Derrama sobre eles a vossa bênção, a vossa proteção. Faça um milagre acontecer, o milagre do amor, da experiência para convosco. Também por aqueles, Senhor, que estão aí em camas, em leitos, seja em casa ou em hospitais, e que necessitam de uma cura física. Olhai por todos os médicos, por todos os profissionais, para que de fato sejam uma testemunha viva da vossa presença e façam o bem aquilo a que você de fato pede para que nós façamos. Porque é sublime demais, Senhor, estar diante de vós e na vossa presença. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois no Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos contemplar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Senhor, nós te pedimos então a vossa bênção e proteção. Diante de vós, Senhor, então, libertai cada pessoa
que está aí, que precisa da vossa proteção, para que de fato viva bem a sua vocação e a sua missão. Que a vossa bênção entre em todos os lares, a todas as famílias, a todas as paróquias, a todas aquelas pessoas que formam a sua igreja, e que protegidas, livres de todo mal, testemunhem uma experiência de comunhão contigo, Senhor. É o que te pedimos nesse momento. Chegamos mais uma vez ao final da nossa programação. Nesse início do mês de setembro, eu desejo de fato que seja abençoado e iluminado pela palavra de Deus o vosso caminhar como igreja e dentro da igreja, em casa, diante da vossa família e diante de vossos amigos. Por isso eu deixo-vos a bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, quando eu estou perto de Ti, alegria brota em meu coração. Nada continua como era antes. A tristeza logo vai chegando ao fim. Algo novo em minha vida realizas, restaurando-me com teu imenso amor. Tudo isso eu posso crer na minha vida, na presença preciosa do Senhor. Hoje sei que fui criado pra te amar. O meu coração pertence ao Senhor. Toda vez que em tua casa venho celebrar, se renova no altar a maior prova de amor. Por isso eu te louvo de todo o coração, te dá minha vida, é minha gratidão. Dá-me tuas bênçãos, derrama tua graça em mim, Senhor. Por isso eu te louvo de todo o coração, te dá minha vida, é minha gratidão. Dá-me tuas bênçãos, derrama tua graça em mim, Senhor. Eu te louvo, te dá minha vida, dá-me tuas bênçãos, derrama tua graça em mim.